Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano com vocês mais uma vez. Deem a sua curtida, deixem os seus comentários, que assim vocês ajudam esse vídeo a ficar melhor posicionado no resultado de pesquisas do YouTube, inclusive como sugestão. O vídeo de hoje, meus amigos, é uma resposta a um blog, a um canal do YouTube, que é o do Codex, um canal que trata, dentre outros temas, do World of Warcraft. E a minha resposta diz respeito a um vídeo lançado por esse canal. É que, como vocês sabem, até mesmo um videogame que sempre foi tido como um jogo para a família, World of Warcraft, foi vítima, agora, da cruzada agressiva do arco-íris, ou seja, do movimento político LGBT. É muito importante, senhores, aqui fazer uma distinção bastante clara entre o homossexual, quer dizer, aquele sujeito que vive, em seu ambiente particular a sua sexualidade, e o militante homossexual. Assim como existe o sujeito que é branco e o sujeito que milita pelo orgulho branco, ou o sujeito que é negro e milita pelo orgulho negro, e assim sucessivamente. Vamos fazer aqui, antes de falar o que realmente interessa, uma distinção entre o movimento supremacista e o indivíduo que, tendo, digamos, preferências sexuais bastante exóticas, respeita a sociedade e principalmente a família. Eu poderia citar aqui muitos exemplos disso, mas vou me limitar a apenas um, que eu considero talvez o maior dentre eles que nós tivemos no Brasil, que foi o ex-deputado Clodovil Hernandes. Clodovil Hernandes, que disse uma coisa muito sábia, que ele não tinha nem o orgulho da sexualidade dele, e sim tinha orgulho do caráter. E é disso que as pessoas devem se orgulhar, de caráter, e não de sexualidade. Seja sexualidade hétero, homossexual, seja lá ela qual for. Sexualidade não é motivo de orgulho. Caráter, sim, esse é motivo de orgulho. A honestidade, é honra. E, bem, vamos aqui ao que realmente interessa. O canal Codex, ele iniciou o vídeo dele utilizando um truque retórico muito comum aos militantes de movimentos identitários, que é o famoso. Geralmente esse argumento ele começa assim: não, porque antigamente os negros eram discriminados e sofriam todo tipo de discriminação. Então, por isso, hoje, a mesma coisa está acontecendo com os homossexuais, e exatamente por isso devem haver políticas, deve haver dinheiro, deve haver representatividade. Bom, meus amigos, aqui eu não estou atacando o blogueiro do canal Codex, eu estou atacando aqui o argumento dele principalmente. Quem cria esse argumento, que eu tenho certeza não, eu já mostrei para vocês em outros vídeos que o verdadeiro autor dessa teoria não é o rapaz lá do canal, mas sim militantes eurocomissários da União Europeia, membros do Partido Democrata Americano, organizações como a Rockefeller, basta você olhar o site deles, que vocês vão ver lá a defesa de políticas identitárias, organizações como a Open Society do bilionário George Soros, e existe inclusive um termo que define isso aí, que é o chamado Pink Money. E a Blizzard está fazendo o quê? Ela não está interessada em representatividade, coisa nenhuma, ela está interessada no bom e velho Pink Money. E quem, claro, jogou World of Warcraft sempre soube que a Blizzard sempre foi extremamente mercantil nesse aspecto. Para você ter uma ideia, quer dizer, até uma mudança de nome você precisa pagar em World of Warcraft. Uma mudança de servidor você precisa pagar em World of Warcraft. O jogo é feito com um sistema de assinaturas. E o detalhe é que por muito tempo as pessoas que jogavam, inclusive, pagavam em dólar. Eu cheguei a pegar essa época ainda. Eu pagava em dólar a minha assinatura do WoW. Então, vamos aqui passo por passo. O primeiro ponto que o canal Codex lança é a ideia de que o World of Warcraft ele antes era um jogo intolerante, no qual você sequer podia criar personagens negros. Senhores, eu acompanho Warcraft desde o ano 2006, quer dizer, basicamente 2 anos após um ano, depois do lançamento do jogo.
Ele era uma novidade completa, assim como o Second Life, que até hoje também se mantém, especialmente pela sua plataforma online. E nós sabemos que quando se trata de um jogo massivo online, então você tem todo tipo de pessoas ali, inclusive do mundo inteiro. World of Warcraft, para vocês terem uma ideia, já chegou a ter mais de 10 milhões de jogadores. Para vocês entenderem o que são 10 milhões, é a população da ilha de Cuba. Imagine um país onde todo mundo, desde o recém-nascido até o mais idoso, joga um só videogame. Isso aí era o Warcraft na década de 2000 e mesmo em primórdios da década de 10. E isso que ele afirma que no Warcraft, algumas expansões atrás, você não podia criar personagens negros, isso aí não é verdade, senhores. Isso não é verdade porque eu tenho um personagem chamado Cristiano, assim como eu, um personagem inclusive fisicamente parecido comigo. Convenhamos que ele tem um pouco mais de cabelo, né? Mas quando eu fiz esse personagem eu também tinha, não é um pouco mais, é bem mais. Só que quando eu fiz esse personagem eu também tinha bem mais cabelos do que eu tenho agora. E o personagem é muito parecido comigo. Eu coloquei algumas fotos minhas de espada, coloquei foto dele de espada e todo mundo basicamente até comentou, né? Dizem que as coisas se parecem com os seus donos. E isso realmente aconteceu. Vários blogs na época, vários inclusive policiais do politicamente correto, chamados guerreiros da justiça social, eles avaliaram o conteúdo de Warcraft. E o que eles publicaram? Que nesse jogo você não tem racismo. No jogo tem os orcs, né? Os orcs que são os orcs e principalmente os trolls, que tem muito dos estereótipos dos negros. Só que no World of Warcraft você encontra orcs que cooperam com humanos e que inclusive são amigos de seres humanos. Tinha inclusive um boato na época, né, de que a Jaina Proudmoore, a princesa de Theramore, ela namorava o Thrall. O Thrall que era o líder dos orcs na época. O Thrall que foi o herói da Terceira Guerra, foi o herói do Warcraft 3, que até hoje ocupa um papel de destaque, um papel muito importante, inclusive é muito respeitado até pelos líderes humanos no universo Warcraft. Então, você pode procurar postagens da época, pessoas dizendo que não tem racismo ali no mundo de Warcraft. Outra coisa, os termos da Blizzard sempre foram bastante expressos, no sentido de que qualquer tipo de insulto racial no Warcraft é possível de banimento, inclusive da sua conta. Então, quer dizer, se você xingou o sujeito por causa da cor dele, ou por causa mesmo da cor do personagem dele, você tinha a sua conta banida de World of Warcraft. Isso, inclusive, eu vi pessoalmente. O sujeito xingou você por ser latino, suspendiam a sua conta. O sujeito escreveu lá, brasileiro de merda. Então, se você denunciasse lá, o GM vinha, conversava com você e suspendia a conta do sujeito que xingou. Isso aconteceu comigo, inclusive, em raras oportunidades, claro, mas todos esses sujeitos foram banidos. Ninguém passou impune por causa de questão de racismo. Outra coisa, eu lembro de um cara chamado A Black Guy. Eu vi esse cara, era um guerreiro. Eu vi em 2008. O personagem do cara é basicamente uma cópia do Anderson Silva. Né? A Black Guy, a Black Dude, quer dizer, um cara negro. Olha o nome do personagem do cara. Né? E o cara tinha lá um personagem negão. 2007, 2008. Em 2006 você podia fazer isso. Você não podia fazer um personagem gordo, mas você podia fazer um personagem negro. Aí, claro que muita gente diz, não, porque não é negro, é um branco com a pele escura. Não, você tem uns lá que você olha para o cara como se você estivesse vendo o Anderson Silva ali. O Anderson Silva, eu acredito que se define como negro. Se ele não se definir assim, pelo menos muita gente define o Anderson Silva dessa forma. Se você quisesse um personagem ainda com a pele mais escura, você tinha os elfos noturnos. Os elfos noturnos, que são o arquétipo dos índios da América do Norte, e você tem personagens ali que têm a pele escura. Você não podia fazer um elfo de sangue, né, que basicamente é um arquétipo da nobreza, digamos assim, negro.
Porque, de fato, se você estudar a mitologia viking, lembrando que os elfos são criaturas da mitologia varieg, então você não tinha como. Seria como você fazer, sei lá, um personagem de Wakanda, né, que está ali na nobreza e o cara é branco. Repare que na nobreza de Wakanda, que é um reino fictício negro, você não tem personagens brancos. Por quê? Porque ali reflete um mundo imaginário, mas que claramente baseado, que tem como arquétipo uma mitologia típica. Então tem esses detalhes aí. Logo esse ponto de que na Blizzard, né, não existia a possibilidade de você criar um personagem negro, isso aí é uma falácia, senhores. Mas vamos aqui ao que realmente interessa, que é a questão do LGBT. Infelizmente, a BlizzCon, como aliás praticamente todo o universo dos jogos de computador, acabou se transformando numa espécie de plataforma de propaganda de determinados movimentos políticos de caráter supremacista. E todo movimento que aspira ao poder totalitário, ele precisa de uma coisa essencial, que é ele se dizer oprimido. Afinal de contas, assim as pessoas vão passar a ter uma simpatia por você. Esse cara está sendo oprimido, então isso significa que ele é correto. Isso significa que nós devemos ter alguma empatia, alguma simpatia por ele. Deve agir aqui o nosso pathos, já que esse sujeito está sendo vítima de uma opressão. Se ele é a vítima, então ele é correto. Foi assim que aconteceu na Alemanha, na época de Hitler. Né? Ele sempre recorria ao Tratado de Versalhes, dizia que o povo alemão estava sendo oprimido pelos franceses, pelos britânicos, fazia apelos sentimentais e deu no que deu. Qualquer ideologia que aspira ao poder totalitário sempre vai se vitimizar. Daí você diz assim, não, mas isso aqui não é uma invenção. Você tem dados que mostram que pessoas LGBTs são perseguidas no Brasil. Como eu tenho também dados que mostram que muito mais pessoas que não são LGBTs são perseguidas no Brasil. Se você pegar o movimento feminista, eles vão dizer a mesma coisa, só que eles vão falar isso aí sobre as mulheres. Elas não vão dizer que também tem homens que são vítimas de violência doméstica. Elas não vão dizer que tem homens que são, inclusive, vítimas de violência econômica. E esses dados você encontra facilmente em qualquer empresa seguradora. Você vai encontrar lá homens que chegam lá totalmente quebrados, porque a mulher depena o sujeito até o último centavo que ele tem. O cara fica sem nada, inclusive sem a casa, perde o carro, perde os meios de subsistência. Ele não chega a ser morto, mas ele perde tudo. Tudo aquilo pelo qual ele deu duro, pelo qual ele levantou cedo para poder ir para o seu trabalho e para poder conquistar na vida dele. Só que o movimento supremacista ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com a outra parte, ele está preocupado com a seita dele. E toda seita trabalha com base no seguinte dogma, que só é verdadeiro aquilo que aquela seita impõe para você. Outros pontos de vista, outras leituras de mundo, elas simplesmente são excluídas imediatamente daquela seita ali. Outras visões outras visões de mundo não são aceitas para aquela seita. Mesmo que você mostre dados, estatísticas, né, fatos que demonstram um quadro diferente daquele ali, eles vão dizer que isso aí é manipulação. Eles vão dizer que você está sendo homofóbico, que você está sendo nazista, fascista, que eles não têm nenhum tipo de validade científica. Se um cientista ele apresenta fatos que são convenientes para o movimento LGBT, então ele é um cientista honesto, mesmo que esses fatos não tenham passado por uma verificação minuciosa. Mesmo que não passe por uma verificação minuciosa, o movimento LGBT vai dizer que aquele ali é um cientista de verdade, que nós temos aqui a verdadeira ciência. Entretanto, se um cientista apresenta determinados fatos que não são muito convenientes à chamada comunidade LGBT, então esse cientista não é um cientista verdadeiro, ele não é um cientista honesto.
E se um cientista que antes falava coisas positivas sobre o movimento LGBT, mas descobre algumas incoerências relacionadas com o pensamento deles e alguns fatos que não são tão bons para o movimento deles, então ele deixa de ser um cientista honesto e passa a ser um falso cientista, de acordo com o credo do movimento LGBT. Para quem não conhece, nós temos tem um artigo meu chamado As 70 regras do memento do cybermilitante LGBT. Vocês vão dar muita risada, mas que aquilo ali é exatamente o modus operandi deles. Ali você vai ver todos os dogmas que eles aceitam e a forma como eles agem. Na Blizzard, a situação é um pouco diferente. Certa vez foi perguntado se World of Warcraft tinha personagens LGBTs. Quer dizer, a pessoa muitas vezes vai para um evento desse exatamente com o objetivo de cair lá, pegar o microfone e fazer uma pergunta dessas. Exatamente para chamar ali a atenção para o movimento deles. O que o porta-voz da Blizzard disse? Que em World of Warcraft você faz o seu personagem e o seu personagem vai ser o que você quiser. Se você quiser dizer que o seu personagem é se você quiser criar uma linha dizendo que o seu personagem é um ET que veio de Marte ali para Warcraft, você pode. Se você quiser dizer que ele é um morto-vivo disfarçado de humano, você pode. Então você sempre teve total liberdade de criação no World of Warcraft. Agora o que a Blizzard sempre proibiu foi o quê? Foi a militância política. Seja essa militância de liberalismo, comunismo, fascismo, ou mesmo de homossexualismo. Basta lembrar que em 2011, uma guilda que tinha o nome LGBT foi banida de World of Warcraft. Porque World of Warcraft não é plataforma para propaganda política. E muito menos propaganda de sexualidade. Só que, ao mesmo tempo, eu vi pessoas inclusive ter a conta banida de World of Warcraft por falas, por discursos agressivos contra homossexuais. E cá entre nós, eu até conheço sujeitos que são homens e muito machos, mas que recorreram a esse recurso muitas vezes para tratar de um desafeto. O cara muitas vezes teve uma má performance no grupo, daí o sujeito não gostou e aí xingou o outro dizendo que era gay. Aí o cara faz o quê? O cara que gosta de mulher. O cara escrevia lá, né, uma reclamação para o GM, dizendo, né, que foi xingado por homofobia. Eu mesmo fiz isso algumas vezes quando isso aconteceu, dizendo que foi xingado por homofobia, que é um absurdo que no nosso mundo de hoje, em pleno século XXI, haja pessoas tão intolerantes e que disseminam ódio, dizendo que foram profundamente atingidos em sua reputação, em sua personalidade, e que por isso queriam que aquele sujeito tomasse, que o GM, quer dizer, o moderador do jogo, tomasse medidas duras contra aquele agressor. E muitas vezes eu ficava monitorando, né? Eu pegava um outro personagem com um nome diferente, adicionava o sujeito nos amigos, porque quando você adiciona nos amigos, você sabe quando o sujeito esteve online e quando não esteve. Daí eu via que por 3 dias o cara não esteve online. Né? E depois eu escrevia de novo, e aí, tudo bem com você? Eu vi que por 3 dias você não esteve online, o que aconteceu aqui? Daí o cara, não, teve um pequeno probleminha aqui, mas não foi nada demais. Quer dizer, o cara teve a conta banida. Então, essa história de homofobia, né, e tal, essa coisa toda de discriminação, que o pessoal gosta hoje qualquer coisinha, né, eles já acusam logo você disso, isso nunca foi um problema no Warcraft. Só que, ao mesmo tempo, os porta-vozes do Warcraft disseram o quê? Que o Warcraft é um jogo para a família. É um jogo para a família. E a maioria das famílias, a maioria das pessoas não consideram isso aí, né, esse tipo de comportamento referido aqui, como sendo uma coisa normal. E não considerar isso normal não quer dizer que você queira torturar essas pessoas, que você queira fuzilar essas por isso, não. Eu não considero, por exemplo, o fumo, o cigarro, como sendo uma coisa normal. Só que, né, até porque os meus melhores amigos são fumantes.
Mas eu não considero o cigarro, o tabagismo, uma coisa normal. Só que isso foi uma escolha deles, que eles fizeram e que, enquanto eles mantiverem isso aí para eles, isso não me afeta em nada. Agora, se chega o cara, né, todo dia me oferecendo um cigarro, dizendo que eu tenho que fumar, porque se eu não fumar, isso significa que eu tenho um preconceito contra fumante, então aí eu vou me irritar com esse cara. Porque aí ele já está fazendo proselitismo, ele quer impor uma mania dele para a minha pessoa. Na minha guilda de Warcraft, tinha um oficial da guilda que o cara é gay. E ninguém dava mínima para isso. O pessoal sempre gostou dele, um sujeito exemplar, bastante honesto, um sujeito completamente honesto, que sempre teve, inclusive, iniciativa, organizou vários grupos, respeita a família, né, que é uma coisa que hoje em dia que a militância gay não sabe fazer, né, como eu já disse aqui, existe uma diferença entre gay e militante gay, mas esse gay, esse homem, ele respeita a família. Então, o que eu vou ter contra o sujeito desse? Não vou ter absolutamente nada. Só que hoje a militância quer o quê? Ela chega para você e diz o seguinte: seja gay, seja gay. Daí eu digo para ela: não, cara, eu gosto de mulher. Eu não quero ser homossexual. Daí ele chega para mim e diz o seguinte: tudo bem, se é assim, então eu quero que esse seu quadrinho favorito, que esse seu livro favorito, que esse seu filme favorito, que essa sua série favorita, que o seu retrato que está aí atrás de você tenha um personagem gay. Eu cruzo meus braços, né, e digo: aqui pra você, seu fela da puta. Daí o cara chega: ah, mas isso aí é homofobia? Você é um nazista, você é um fascista, né? Você quer matar esse pessoal aí? Esses que aí estão não passam de vigaristas, senhores. Não passam de vigaristas. E que a inclusão dessa pauta aí no World of Warcraft, que é um fato lamentável, que mais pessoas deveriam ter uma atitude crítica com relação a isso aí, nada mais é do que o bom e velho dinheiro rosa. Desde o fim da expansão do Lich Rei, a Blizzard tem perdido milhões de jogadores a ponto de não estar mais divulgando os números oficiais da quantidade de jogadores de World of Warcraft. Então, o que acontece? Eles agora vão atrás de um outro público. Lembrando que a própria Blizzard, em 2019, afirmou na BlizzCon que World of Warcraft continuaria a ter uma orientação pró-família, mas que agora o dinheiro rosa falou mais alto. Não existe